Temos páginas heróicas imortais. Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido. Valeu, Denise! Olha só, hein? Hoje ainda tem Vasco e Santos e Bahia e Corinthians lá em Salvador. Ontem teve um monte de jogo no Campeonato Brasileiro. Por isso a gente vai direto para Belo Horizonte com o Marcelo Lages. Bom dia, meu amigo Marcelo Lages. O Galo ontem estreou com derrota para o Grêmio, mas quase conquistou o empate no finalzinho. E o Cruzeiro, hein? Começou com vitória no Mineirão, com o apoio da torcida. Gol do Dudu, gol do Gabigol. Cássio defendendo o pênalti do King Naldo, hein, Marcelão? Bom dia, bom programa. Valeu, Luiz! Toca Esporte Espetacular em São Paulo, que eu sigo aqui em Minas Gerais segurando a bronca. Luiz, uma contratação gigante do EE, é uma fera, tá por dentro de tudo. Alô, alô, muito bom dia pra você que tá aqui com a gente no Esporte Espetacular. Começou o Brasileirão nesse fim de semana, daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que foi o jogo do Atlético, os gols da rodada, mas a gente vai começar com o jogo do Cruzeiro, que no reencontro com a torcida, as grandes contratações do ano deram a alegria que o torcedor tava com saudade. 34 dias de trabalho à espera de um jogo oficial de novo. Muita saudade, faz muita falta. A vida da gente fica incompleta sem os jogos. É rotina vir jogo quarta, sábado, domingo, acompanhar o time até no Paraguai, onde ele for jogar. É uma falta que faz. Acho que não tinha outra coisa a fazer a não ser trabalho, né? A gente trabalhou, treinou bastante. Pelo lado do Mirassol, pouco menos de 100 anos de espera por um jogo na Série A. Nada que tirasse o foco do Cruzeiro na vitória. A gente sabia que a gente tinha aquela pressão de se o Cruzeiro não ganha o jogo, o que fizeram nesses 30 dias treinando. Pois eu sei que você, neste tempo, William, treinou cruzamento. Preciso para achar o Dudu na área e ver o camisa 7 marcar para o Cruzeiro logo no início da partida. E para não deixar dúvidas de que ele estava treinando bem nesses mais de 30 dias parado, mais um cruzamento com categoria. Dessa vez, para a contratação estrelada que tanto empolga o torcedor. Hoje tem gol de Gabigol. Teve gol do Gabigol para empolgar os 40 mil torcedores que encheram o Mineirão e deixar um 2-0 no placar com 21 minutos do primeiro tempo. Seria esse o primeiro gol da promessa pelos 20? Ele me prometeu fazer 20 gols no Brasileiro, viu? Na verdade, eu não prometi nada. Mas como eu falei pra ele, vou tentar. Prometer é um pouco difícil, mas eu vou tentar. Tá tentando mesmo, já tava querendo fazer o segundo logo na sequência. O Reinaldo do Mirassol talvez nem tenha a ambição de fazer 20 gols no Brasileiro, mas queria muito fazer o primeiro do clube na Série A. A oportunidade apareceu quando Danielzinho foi derrubado na área pelo Gamarra e o juiz marcou pênalti. Mas o Reinaldo bateu mal e viu o Cássio começar a brilhar no jogo. Não deu pro goleiro do Cruzeiro evitar que a cabeçada do Lucas entrasse no finzinho do primeiro tempo para diminuir pro Mirassol. Mas no segundo, ele fez de tudo para garantir que a torcida do Cruzeiro saísse feliz do Mineirão. E deu certo. Mesmo com o William não conseguindo marcar o terceiro, o 2-1 foi o suficiente para começar o Brasileirão com 3 pontos. Feliz pelo resultado e eu acho que é isso, né? Começar o Brasileiro com vitória, começar forte em casa, acho que isso é importante. Claro que a gente ainda tem que melhorar muita coisa, mas feliz, objetivo cumprido, conseguimos 3 pontos em casa. Agora é continuar nesse caminho de vitória aí, porque o campeonato é muito difícil. Leonardo Jardim aproveitando, né, esse mês de preparação para colocar o time com a cara dele e começar com o pé direito, conquistando os 3 pontos no Brasileirão. Daqui a pouquinho tem mais Cruzeiro aqui, viu? No Esporte Espetacular. Tem uma resenha com o Fabrício Bruno, zagueiro cruzeirense. A gente conversou com ele falou sobre o Brasileirão cheio de craques, por exemplo, tem o Neymar, tem o Hulk. Ele também falou sobre a expectativa por uma chance na seleção brasileira. Ele participou do nosso quadro 3 Perguntas. O que você acha que ele respondeu sobre Brasileirão, os craques que vai enfrentar e da seleção brasileira? Ele tá doido pra voltar a vestir a amarelinha e ajudar a nossa seleção a garantir a vaga para a Copa do Mundo. Fala aí, Fabrício Bruno! Salva Fabrício Bruno! Olha aí o Fabrício Bruno!
fazendo a defesaça. Com a parte do lado da chuteira ele afasta. A recuperação espetacular aí do Fabrício. Fabrício Bruno! Subiu! Revelado pelo Cruzeiro. Fabrício Bruno! Zagueiro. Salva Fabrício Bruno! Chega Fabrício Bruno e bota pra escanteio. 1,92 m de altura. E foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo. O Flamengo é campeão! Voltou pro Cruzeiro no início desta temporada. É um momento super especial para mim estar de volta e sem dúvida nenhuma voltar para cá e com a oportunidade de brigar por grandes títulos, sem dúvida nenhuma foi o que me motivou a estar aqui. O Esporte Espetacular faz 3 perguntas pro zagueiro Fabrício Bruno. Para começar, como vai ser disputar o Brasileirão contra grandes craques como Neymar, Hulk, Memphis, entre outros? Eu acho que talvez isso vai ser o maior da história, né? Pelo investimento de ambos os clubes. Eu acho que, acima de tudo, são grandes jogadores. Eu acho que não vai ter jogo fácil hora nenhuma. Então a gente tem que se comprometer e se entregar ao máximo jogo a jogo, conquistar um resultado positivo. Com vários craques no elenco, o Cruzeiro volta a sonhar alto no Brasileirão? O Cruzeiro, pelo tamanho do clube, pelo tamanho da sua história, ele sempre entra para brigar por grandes títulos, né? Isso demanda muita coisa, demanda resultado jogo a jogo. É claro que, sem dúvida nenhuma, a gente sempre entra pensando em brigar por todos os títulos. Então a gente tem que se entregar ao máximo, se competir ao máximo, se comprometer com tudo aquilo que a gente tem como objetivo para que a gente possa conquistar grandes resultados. Gol do Cruzeiro! Ano passado, você foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para 2 amistosos. O alto nível do Brasileirão vai ajudá-lo a voltar para a seleção brasileira? A esperança eu sempre tive. E agora, dentro desse novo ciclo, eu prefiro trabalhar. Espero que o conjunto do Cruzeiro esteja junto, esteja muito unido para que a gente possa conquistar grandes coisas e automaticamente todas as individualidades apareçam. Quem sabe, hein? Teremos um filho de contagem na Copa do Mundo do ano que vem no Canadá, Estados Unidos e México. Boa sorte, Fabrício! Resenha com o Lianco, resenha com o Fabrício. Hoje tem mais Cruzeiro em campo, só que dessa vez são as cabulosas que estarão em campo. Terceira rodada do Brasileirão Feminino, a equipe do Cruzeiro recebendo o São Paulo às 3 horas da tarde. E as cabulosas estão com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Feminino, 2 jogos e 2 vitórias. Vitória do Cruzeiro, 2-1, jogo difícil, jogo suado, mas todo mundo reconhecendo a importância de se começar bem o Campeonato Brasileiro somando 3 pontos, até porque, em termos de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá 2 partidas fora de casa, Internacional e São Paulo. No meio tem 2 jogos da Copa Sul-Americana, incluindo a estreia de terça-feira diante do União Santa Fé, lá em Santa Fé, na Argentina. Gols de Dudu e Gabigol, Cássio ainda pegou um pênalti e o Cruzeiro com essa vitória importante para iniciar o Campeonato Brasileiro. Nenhum problema de ordem médica na partida. Antes teve a situação do Jonathan Jesus. Por causa de uma virose, o jogador acabou ficando fora do compromisso, foi substituído pelo Gamarra. E o Jonathan Jesus será reavaliado hoje para saber se tem condição de viajar para a Argentina. Outra questão é quanto a Matheus Pereira, o filho dele ainda não nasceu, fica aí também essa situação, se ele vai ou não para Santa Fé para o jogo de terça-feira diante do União. Tudo isso será definido hoje na Toca da Raposa 2, porque depois do duelo de ontem, o Cruzeiro se reapresenta, treina na manhã deste domingo e segue à tarde de voo fretado para a Argentina. Amanhã tem o último treinamento, já em Santa Fé, na Argentina, e o técnico Leonardo Jardim fecha a preparação e define o time que estreia na terça-feira diante da equipe do União. O Cruzeiro vai enfrentar um time argentino em crise. O União veio de derrota pro até então lanterna no campeonato argentino. Técnico Kili Gonzalez
soltou o verbo na entrevista coletiva depois da partida, não foi demitido, pelo menos até o momento, e deve comandar o time na terça-feira. Uma coisa é certa, o estádio deve estar com um grande número de torcedores, porque é jogo de Copa e a torcida argentina costuma pressionar bem. Vamos aguardar então esta última atividade, o último treinamento do Cruzeiro e quem viaja para este duelo lá na Argentina. Hoje também tem Cruzeiro em campo, aí é o Campeonato Brasileiro Feminino, um grande duelo, hein? O Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo em Cotia, no CT do São Paulo, o jogo às 3 horas da tarde e terá transmissão pelo YouTube do São Paulo e Cruzeiro. As duas equipes estão com 100% de aproveitamento. É um grande teste para o time do técnico Jonas Urias. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!